No mundo de alta tensão da aviação, onde a confiança é sagrada e os erros podem custar vidas, uma traição desencadeia uma cadeia de eventos que resulta em vingança, escândalo e destruição. A capitã Maya Cole, uma pioneira celebrada em sua área, esconde um segredo que destruirá a vida de seu confiável copiloto, Ethan Reed, liberando uma tempestade que nenhum dos dois pode controlar. No céu, eles eram parceiros, no chão, tornaram-se a maior ruína um do outro. A capitã Maya Cole ajustou seu uniforme azul marinho impecável enquanto caminhava pelo movimentado terminal do Aeroporto Internacional de Dubai. As insígnias de capitã brilhavam em seus ombros, um testemunho de anos de perseverança em uma indústria que raramente abria espaço para mulheres como ela. Aos 42 anos, Maya comandava não apenas o cockpit, mas também o respeito de seus colegas. Ela carregava-se com a confiança de quem havia lutado batalhas muitas invisíveis e emergido vitoriosa. O mundo da aviação era glamouroso para os de fora, mas Maya conhecia muito bem suas exigências. Longas horas, alto estresse e a necessidade constante de provar seu valor a moldaram na líder composta e prática que era hoje. No entanto, por trás do exterior impecável, havia segredos que ela guardava ferozmente, incluindo um caso com o Sheikh Amir Al-Zayed, uma figura poderosa nos círculos de elite de Dubai. Maya conheceu Amir durante uma cúpula diplomática organizada pela companhia aérea, onde ela havia sido convidada como símbolo da imagem progressista da empresa. O que começou como uma flerte casual evoluiu para um relacionamento clandestino, alimentado pelo charme de Amir e pelo desejo de Maya de um escape emocional das pressões implacáveis de sua carreira. Seu caso sempre foi discreto, conduzido em telefonemas sussurrados e encontros fugazes durante suas escalas em Dubai. Mas segredos, Maya sabia, têm uma maneira de surgir nos momentos mais inoportunos. Ethan Reed, seu copiloto para este voo, era tudo o que Maya admirava e temia em colegas mais jovens. Aos 31 anos, ele era ambicioso, perspicaz e inflexível em seus princípios. Ethan havia se juntado à companhia aérea apenas 5 anos atrás, mas já estava sendo preparado para posições mais altas. Sua reputação de integridade e abordagem meticulosa ao trabalho o precedia. Bom dia, capitã, Ethan a cumprimentou enquanto se cruzavam na sala da tripulação. Seu sorriso era educado, mas contido, como sempre. Ethan era profissional ao extremo, com uma habilidade quase incomum de fazer os outros sentirem que estavam sendo avaliados silenciosamente. Bom dia, Ethan, respondeu Maya com serenidade. Ela apreciava sua habilidade no cockpit, mas achava sua bússola moral rígida e exaustiva. Não é que Maya não tivesse princípios, ela simplesmente havia aprendido que sobreviver frequentemente exigia dobrar as regras. Enquanto se preparavam para o voo para Dubai com uma jornada de 14 horas, Maya notou o comportamento focado de Ethan. Seus cheques pré-voo eram minuciosos, suas interações com a tripulação de cabine eficientes. Ele era o tipo de oficial que inspirava confiança, mas Maya não conseguia se livrar da sensação de que sua natureza inflexível poderia se tornar um problema um dia. A decolagem foi tranquila, com Maya guiando habilmente o Boeing 777 para o céu claro da manhã. À medida que a aeronave subia para a altitude de cruzeiro, o zumbido dos motores tornou-se um pano de fundo reconfortante para o trabalho. Maya e Ethan entraram em sua rotina, trocando informações sobre padrões climáticos e rotas de voo com uma facilidade prática. Parece que vamos desviar de alguma turbulência sobre o Golfo, Ethan comentou, com um tom direto. Maya assentiu, sua atenção no painel de controle. Vamos ajustar conforme necessário. Vamos manter os passageiros confortáveis. As horas passaram sem incidentes até que atingiram o ponto médio da viagem. Com o piloto automático engajado, o cockpit ficou relativamente calmo. Maya recostou-se levemente, saboreando o silêncio, mas sua sensação de tranquilidade se desfez quando seu telefone vibrou. Olhando para a tela, viu o nome de Amir piscar. A mensagem era suficientemente inocente com lembrete de seus planos de jantar para a noite seguinte, mas provocou uma onda de ansiedade. Maya sempre fora cuidadosa, mas a presença de Ethan ao seu lado a fez ficar agudamente ciente dos riscos. Ela colocou o telefone de lado, mas não antes que os olhos afiados de Ethan captassem o nome na tela. Amir Al-Zayed, ele comentou casualmente. Uma figura bastante notável. O coração de Maya disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Ele é um amigo próximo da companhia aérea, disse suavemente. Ethan não pressionou mais, mas Maya podia sentir sua curiosidade. O momento passou, mas o desconforto permaneceu, como turbulência em um voo de céu limpo. Na noite seguinte, durante a escala em Dubai, Ethan decidiu ficar no hotel para colocar a papelada em dia enquanto Maya saiu para seu encontro com Amir. À medida que a noite avançava, o trabalho de Ethan exigiu acesso aos arquivos da capitã. Com Maya inacessível, ele solicitou acesso pelo sistema criptografado da companhia aérea.
O que Ethan encontrou foi inesperado. Junto com cronogramas de voo e relatórios de equipe estavam mensagens pessoais trocadas entre Maya e Amir. O conteúdo era sugestivo, mas não explícito, no entanto, era claro que o relacionamento deles ia além de limites profissionais. Ethan encarou a tela, com o estômago apertado. A companhia aérea tinha políticas rígidas contra relacionamentos que pudessem comprometer sua reputação, especialmente com figuras de alto perfil como Amir. Ethan fechou os arquivos e recostou-se na cadeira, em conflito. Na manhã seguinte, Maya cumprimentou Ethan com sua habitual postura composta, alheia ao que ele havia descoberto. O voo de volta para Londres transcorreu sem incidentes, mas Ethan não conseguia se livrar da sensação de que tinha a responsabilidade de agir. De volta à sede, Ethan apresentou um relatório anônimo ao Comitê de Ética da companhia aérea, detalhando o que havia visto. O relatório foi cuidadoso para não especular, mas destacou os potenciais riscos do envolvimento de Maya com alguém tão influente quanto Amir. Ethan acreditava estar fazendo a coisa certa, mas não podia antecipar a tempestade que suas ações desencadeariam. Uma semana depois, Maya foi chamada para uma reunião com os executivos seniores. Sentada na sala de conferências estéreo, a gravidade da situação tornou-se clara. A companhia aérea havia iniciado uma investigação interna e, embora as conexões de Amir tenham garantido que os detalhes permanecessem confidenciais, a posição de Maya estava subitamente em perigo. Após a reunião, Maya voltou para seu apartamento, com a mente a mil. Não demorou muito para ligar os pontos do comportamento de Ethan durante o último voo, seus princípios rígidos e seu acesso aos seus arquivos. Maya sentiu uma onda de traição como nunca havia sentido antes. Ethan não apenas colocou sua carreira em risco, ele havia exposto o equilíbrio frágil de sua vida pessoal. E enquanto Maya estava sentada na sala mal iluminada, sua raiva começou a tomar forma. Ela não deixaria isso sem resposta. Maya Cole sentou-se na sala de conferências estéreo, seu uniforme impecável, sua postura inflexível, mas o turbilhão dentro dela traía o exterior calmo. Do outro lado da mesa, a liderança da companhia aérea estava em um silêncio tenso, seus rostos uma mistura de preocupação e desconforto. O chefe de operações finalmente quebrou o silêncio, sua voz seca e profissional enquanto explicava o propósito da reunião. Eles haviam recebido um relatório sobre as supostas interações inadequadas de Maya com uma figura de alto perfil, cuja reputação estava perigosamente entrelaçada com a imagem da companhia aérea. Ele não mencionou o nome de Amir Al-Zayed, mas a implicação era tão clara quanto as paredes de vidro reluzentes ao redor deles. Maya permaneceu em silêncio enquanto os detalhes eram revelados. As acusações eram vagas, protegidas sob o pretexto de confidencialidade, mas os tons de traição eram inconfundíveis. Seu caso com Amir não era mais um segredo, pelo menos não dentro das paredes daquela sala. Ela não vacilou, mesmo quando sua carreira parecia pender no fio da navalha. Quando pediram uma resposta, ela apenas assentiu, sua voz equilibrada ao garantir sua postura profissional. Por dentro, no entanto, seus pensamentos já estavam correndo. Após a reunião, Maya caminhou pelo terminal, sua mente juntando as peças do quebra-cabeça. Não demorou muito para identificar o culpado. Ethan Reed. Ela se lembrou de como os olhos dele se demoraram em seu telefone durante o último voo, o julgamento sutil em seu tom sempre que suas conversas tocavam em ética. Ethan sempre foi meticuloso, um seguidor rígido de protocolos. Mas agora, sua retidão havia cruzado para a traição. O próximo voo que compartilharam parecia um teste de resistência. Maya passou pelos cheques pré-voo com precisão mecânica, suas interações com Ethan mínimas e pontuais. Ele, por outro lado, parecia alheio à sua raiva fervente, focando inteiramente na tarefa em questão. Não foi até que estavam a 35 mil pés de altitude, com o piloto automático engajado, que a tensão entre eles finalmente explodiu. Eu sei que foi você, disse Maya, sua voz calma, mas carregada de acusação. Ela não olhou, seu foco fixo na vasta extensão de nuvens à frente. Ethan olhou para ela, confuso. Desculpe, capitã? Maya virou-se para encará-lo, sua expressão gélida. O relatório. A investigação. Você nem teve a decência de vir a mim primeiro. O rosto de Ethan se contraiu, mas ele não desviou o olhar. Não foi pessoal. Eu fiz o que achei certo. Certo para quem? Maya rebateu, sua voz subindo. Você colocou tudo pelo qual trabalhei em risco. Você entende as consequências do que fez? O tom de Ethan permaneceu firme, embora seu desconforto fosse evidente. A reputação da companhia aérea estava em jogo. Eu não podia ignorar. A risada de Maya foi amarga, cheia de descrença. Poupe-me de sua santidade, Ethan.
Você não se importa com a companhia aérea. Você queria provar um ponto, mostrar ao mundo o quão moralmente superior você é. Ela se inclinou mais perto, sua voz caindo. Deixe-me te dizer algo sobre este mundo. Princípios não te protegem. Eles fazem de você um alvo. O resto do voo foi conduzido em silêncio tenso, o cockpit pesado com palavras não ditas. Naquela noite, na solidão de seu apartamento, Maya permitiu-se sentir todo o peso de sua raiva. A traição de Ethan não foi apenas uma ofensa profissional, foi pessoal. Ao longo dos anos, ela havia construído paredes ao seu redor, endurecendo-se contra os contratempos e traições que vinham com ser uma mulher em uma indústria dominada por homens. Mas isso parecia diferente. Parecia calculado, cruel, e despertou algo nela que não sentia há anos. Maya passou anos enterrando a dor, concentrando-se em ascender nas fileiras, provando seu valor em um mundo que sempre duvidou dela. O caso com Amir tinha sido sua única indulgência, um breve escape do controle implacável que exercia sobre todos os outros aspectos de sua vida. E agora, Ethan ameaçava tirar até isso. Na manhã seguinte, Maya cumprimentou sua equipe com um sorriso, sua raiva cuidadosamente escondida sob uma máscara de profissionalismo. Durante o briefing pré-voo, ela falou com Ethan com uma cordialidade inesperada, seu tom leve e quase amigável. Ethan parecia surpreso, mas disposto a aceitar o gesto de paz. Vamos jantar durante a escala, ela sugeriu casualmente. Precisamos esclarecer as coisas. Sem ressentimentos. Ethan hesitou, estudando sua expressão em busca de qualquer sinal de duplicidade. Mas a fachada de Maya era impecável, e ele acabou assentindo. Naquela noite, eles se encontraram em um bar tranquilo no terraço, com vista para as luzes de Bangkok. O ambiente era calmo, quase íntimo, e Maya desempenhou seu papel perfeitamente. Ela falou sobre as pressões de sua carreira, os sacrifícios que fez e a solidão que vinha com o trabalho. Ethan ouviu, sua desconfiança inicial suavizando ao ver um lado de Maya que ele não esperava. Eu estava com raiva no começo, ela admitiu, sua voz tingida de vulnerabilidade. Mas acho que você teve boas intenções. Você só não entendeu as consequências. Ethan assentiu, sua expressão sincera. Eu nunca quis te machucar, capitã. Eu só queria proteger a companhia aérea. Maya sorriu, embora houvesse um brilho de algo indecifrável em seus olhos. Claro que quis. Quando voltaram para o hotel, Ethan sentiu que haviam virado uma página. Ele acreditava que a tensão entre eles finalmente havia diminuído, que a confiança que perderam poderia ser reconstruída. Maya, no entanto, já havia começado a colocar as bases para sua vingança. Em seu quarto, ela abriu seu diário, um hábito que confiava há anos para processar seus pensamentos. Sua caneta se moveu rapidamente, as palavras se derramando na página com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Ele vai aprender, escreveu simplesmente, antes de fechar o livro e colocá-lo no criado mudo. Ela olhou pela janela, as luzes da cidade projetando longas sombras em seu rosto. A raiva dentro dela havia se transformado em algo mais frio, mais afiado. O ar lá fora estava imóvel e pesado, mas, por dentro, Maya sentia o despertar de uma tempestade. Maya Cole sentou-se em seu apartamento fracamente iluminado, o laptop aberto sobre a mesa de centro, com o brilho da tela refletindo em seus traços tensos. Seus dedos pairavam sobre o teclado, hesitando antes de digitar uma busca na barra de pesquisa. A raiva que sentia por Ethan Reed fervia dentro dela, impulsionando-a a buscar métodos de vingança tão discretos quanto devastadores. Os riscos eram altos demais para qualquer erro. Ethan havia traído, e ela faria com que ele pagasse. Horas transformaram-se em dias enquanto Maya se aprofundava nos cantos sombrios da internet, examinando fóruns e sites ocultos. Ela disfarçava sua identidade com ferramentas de criptografia e contas descartáveis, sua paranoia garantindo que não deixasse rastros digitais. Durante uma dessas buscas exaustivas, ela encontrou uma pista, um grupo criminoso obscuro operando em Nairobi. Conhecidos por suas operações meticulosas, eles eram especializados em atos clandestinos de vingança, que iam de sabotagem a danos permanentes. Intrigada, Maya seguiu os rastros de referências vagas e menções enigmáticas até encontrar um fórum seguro onde as atividades do grupo eram discutidas em tons discretos. Eles se chamavam *Crimson Veil*, um nome que enviou um calafrio por sua espinha. As histórias sobre suas operações eram assustadoramente precisas. Eles executavam planos que não deixavam evidências, garantindo a negabilidade plausível para seus clientes. Sua respiração travou ao ler sobre seus métodos. Era exatamente do que precisava. Maya hesitou brevemente antes de compor uma mensagem para um endereço de contato criptografado ligado ao grupo.
Tenho um alvo, digitou. Descrição e precisão necessárias. Responda se estiver interessado. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar, seu pulso acelerado. Com um suspiro profundo, ela clicou. Horas depois, sua caixa de entrada apitou. A mensagem era breve, trazendo o símbolo de um véu carmesim e a palavra, detalhes? Os dedos de Maya tremiam enquanto ela compunha sua resposta. Evitou especificidades que pudessem ligá-la ao crime, delineando apenas seu objetivo: o alvo deve sofrer danos irreversíveis sem que recaia suspeita sobre mim. Preciso de um método limpo e indetectável. A resposta veio rapidamente, fria e eficiente. Podemos providenciar contaminação de alimentos ou exposição médica. A adulteração de alimentos é sutil e eficaz. Decisão necessária. O peito de Maya apertou. Aquilo era real. Estava acontecendo. Ela respondeu: adulteração de alimentos. Prossiga. O representante, que se referia a si mesmo como *Chad*, detalhou a logística. O papel de Maya seria fundamental. Ela precisaria garantir proximidade com o alvo e facilitar a contaminação. Sua presença em Nairobi é necessária para os preparativos finais, Chad escreveu. A execução depende de um timing preciso. Maya leu as instruções cuidadosamente, memorizando cada detalhe antes de apagar as mensagens. Sabia que precisava alinhar seus planos de viagem com a agenda de Ethan. Felizmente, sua posição como capitã lhe dava influência para conseguir designações. Ela requisitou ser copiloto em um voo de longa distância para Nairobi, citando sua experiência na rota. Seu pedido foi aprovado sem questionamentos. Com o voo confirmado, Maya voltou sua atenção para Ethan. A relação profissional entre eles estava tensa desde a investigação do Comitê de Ética, mas ela sabia que precisava reconstruir a confiança para evitar suspeitas. Começou de forma sutil, oferecendo saudações educadas durante os briefings e elogiando o trabalho dele durante os pousos. Bela abordagem hoje, comentou após um voo para Frankfurt. Você lidou muito bem com aquele vento cruzado. Ethan pareceu surpreso, mas assentiu. Obrigado, capitã. Isso significa muito. Com o tempo, a cordialidade calculada de Maya começou a aliviar a tensão entre eles. Ela sugeriu tomar café durante escalas e compartilhou histórias sobre seus primeiros dias na aviação, colocando-se como uma figura mentora. Quando o voo para Nairobi se aproximou, Ethan parecia confortável em sua presença, sem suspeitar da armadilha que estava sendo armada. O dia do voo chegou. Maya manteve sua calma habitual enquanto se preparava para a decolagem. Trocou gentilezas profissionais com Ethan, mascarando o turbilhão sob seu exterior composto. O voo em si foi tranquilo, com céus claros e navegação suave. Maya aproveitou o tempo para engajar Ethan em conversas casuais, solidificando ainda mais sua confiança. É bom ter alguém confiável no cockpit, comentou com um leve sorriso. Ethan retribuiu o sorriso, completamente desprevenido. Quando pousaram em Nairobi, o foco de Maya se intensificou. Ela se desculpou da tripulação, alegando compromissos pessoais. Quero dar uma olhada em alguns mercados locais, disse de forma descontraída. A tripulação não estranhou, e Ethan mal notou sua ausência. Maya chamou um táxi e direcionou o motorista para um endereço fornecido por Chad. O destino era um prédio modesto em uma área tranquila da cidade. Lá dentro, o ar era fresco e imóvel, a atmosfera carregada de sigilo. Um homem, Chad, lhe esperava. Seu rosto estava oculto por um boné e óculos escuros, sua postura rígida. Falcon, ele a cumprimentou, usando o codinome que ela adotará durante suas comunicações. Chad, respondeu Maya, com a voz firme. Ele alcançou o bolso e produziu um pequeno frasco. Isto é o que você precisa, disse. Sem odor, sem sabor. Eficaz em poucas horas. Vai imitar sintomas de intoxicação alimentar. Maya pegou o frasco, sua mão firme apesar da tempestade de emoções dentro dela. E o hospital? Perguntou. Cuidado, Chad respondeu. Se ele for admitido, nossos contatos cuidarão do resto. Seu papel termina após a contaminação inicial. Ela assentiu, colocando o frasco em sua bolsa. Nenhuma ponta solta? Perguntou, sua voz baixa. Nenhuma, garantiu Chad. Siga o plano, e você permanecerá intocável. A reunião terminou rapidamente. Maya saiu do prédio, seus passos medidos enquanto voltava para o táxi que a esperava. O frasco parecia um peso de chumbo em sua bolsa, um lembrete constante do que estava prestes a fazer.
De volta ao hotel, ela se reuniu com a tripulação como se nada tivesse acontecido, seu sorriso fácil e inofensivo. Seus pensamentos giraram enquanto ela se deitava naquela noite, encarando o teto. Cada detalhe do plano passava por sua mente, cada passo um movimento calculado em um jogo perigoso. Ethan não tinha ideia do que estava por vir. Em breve, sua vingança estaria completa, e ela finalmente recuperaria o controle que ele havia roubado dela. O som das conversas da tripulação preenchia o ar enquanto eles relaxavam após um longo dia de voo. Maya se juntou a eles com facilidade ensaiada, sua risada genuína o suficiente para se misturar ao ambiente animado. No entanto, sua mente estava longe de estar em paz. Ela havia passado dias construindo até esse momento, garantindo que seu plano fosse executado sem falhas. Esta era a noite. Deveríamos comemorar, sugeriu Maya casualmente, seu tom leve e convidativo. Há um restaurante aqui perto com avaliações fantásticas. Comida local, ótima atmosfera por minha conta. A oferta foi recebida com entusiasmo. Até mesmo Ethan, que havia sido cauteloso com Maya desde o conflito entre eles, parecia ansioso por uma chance de relaxar. Seus esforços recentes para reconstruir a confiança haviam dado frutos. Ele sorriu, assentindo. Parece ótimo. Vai ser bom relaxar um pouco. O coração de Maya batia forte no peito, mas ela manteve sua postura calma. Guiou o grupo até o restaurante, um lugar charmoso que havia explorado antecipadamente. Era movimentado o suficiente para garantir uma atmosfera descontraída, mas não tão lotado a ponto de tornar seus planos inviáveis. A iluminação acolhedora e o som de risadas suaves criavam um cenário perfeito. Enquanto se sentavam, Maya assumiu o comando, recomendando pratos e incentivando a tripulação a experimentar especialidades locais. Ela percorreu o cardápio rapidamente, identificando um prato que poderia adulterar sem chamar atenção. Quando o garçom chegou para anotar os pedidos, Maya fez questão de consultar todos, garantindo que a escolha de Ethan se alinhasse com seu plano. A comida chegou pontualmente, pratos fumegantes enchendo a mesa com aromas tentadores. A tripulação mergulhou na refeição com entusiasmo, a conversa fluindo livremente enquanto relaxavam na noite. Maya esperou o momento perfeito. Quando risadas explodiram devido a uma piada compartilhada por um dos comissários, ela deslizou o frasco de sua bolsa sob a mesa. Seus movimentos eram treinados e precisos, seu rosto não traindo nenhum indício da tempestade dentro dela. O conteúdo do frasco desapareceu no prato de Ethan com um movimento sutil de sua mão. Maya usou o garfo para mexer levemente a comida dele, garantindo que o líquido fosse misturado completamente antes de se recostar na cadeira. Suas ações foram impecáveis, despercebidas por qualquer pessoa na mesa. Anos pilotando sob pressão haviam ensinado como mascarar até os menores sinais de nervosismo. O prato de Ethan voltou a sua atenção enquanto as risadas diminuíam. Ele pegou o garfo, elogiando os sabores enquanto comia. Maya observava pelo canto do olho, sua expressão cuidadosamente neutra. A satisfação fervendo dentro dela era temperada pelo peso do que havia feito. Isso está fantástico, disse Ethan, gesticulando em direção ao prato. Boa escolha, Maya. Fico feliz que tenha gostado, respondeu ela suavemente, erguendo o copo. Há um voo bem-sucedido e há uma grande equipe. Os outros se juntaram ao brinde, seus copos tilintando em um momento de camaradagem. Maya tomou um gole de sua bebida, seu coração martelando no peito. Cada garfada que Ethan dava a aproximava de seu objetivo. A noite se estendeu, cheia de risos e conversas descontraídas. Maya desempenhou seu papel perfeitamente, participando das festividades enquanto mantinha um olhar atento em Ethan. Quando a refeição chegou ao fim, a tripulação começou a discutir seus planos para o dia seguinte. Ethan parecia relaxado, até jovial, sua confiança em Maya completamente restaurada. Ela sorriu e assentiu, oferecendo sua opinião onde necessário, mas permitindo que a conversa fluísse naturalmente. As mudanças sutis em seu comportamento com um leve rubor nas bochechas, um brilho de suor na testa eram invisíveis para todos os outros, mas Maya notou imediatamente. Quando o grupo deixou o restaurante, Ethan parecia levemente desequilibrado. Ele atribuiu isso à comida, brincando sobre a riqueza da culinária local. Maya se juntou às risadas, sua voz firme e leve. Por dentro, sentiu uma onda fria de triunfo. O veneno estava funcionando. De volta ao hotel, Maya se despediu da tripulação, sua expressão calorosa e genuína. Observou enquanto Ethan desaparecia pelo corredor em direção ao seu quarto, seus passos ligeiramente instáveis. Somente quando estava sozinha em seu próprio quarto ela permitiu-se expirar. O frasco havia sumido, seu conteúdo entregue com precisão.
Agora, tudo o que tinha de fazer era esperar. Sentada na beira da cama, suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em seu colo. O peso de suas ações pressionava-a, mas ela afastou a dúvida. Ethan havia traído, quase destruído sua carreira. Isso era justiça, disse a si mesma. Isso era equilíbrio. Horas depois, enquanto a cidade de Nairobi dormia, Maya permanecia acordada, encarando o teto. Repassava a noite em sua mente, cada detalhe gravado em sua memória. Pensava em Ethan, alheio à armadilha em que havia caído, e sentia uma satisfação sombria. Pela manhã, os efeitos começariam a aparecer. O plano estava se desenrolando perfeitamente. Na noite após o jantar, Ethan começou a sentir um desconforto profundo se instalando em seu estômago. A princípio, ele atribuiu a indigestão causada pela rica culinária local, mas, com o passar das horas, os sintomas pioraram. Por volta da meia-noite, ele estava nauseado, suando intensamente e ardendo em febre. Maya, que fingia dormir no quarto adjacente do hotel, recebeu uma ligação de uma das comissárias de bordo. Capitã, algo está errado com o Ethan, disse a comissária, sua voz tomada por pânico. Ele está muito doente. Maya levantou-se rapidamente, mascarando o lampejo de satisfação que passou por seu rosto. Estou indo, respondeu, adotando o tom preocupado de uma colega solidária. Ela vestiu o uniforme rapidamente e foi até o quarto de Ethan, onde o encontrou encolhido na cama, seu rosto pálido e coberto de suor. Ethan, disse suavemente, colocando a mão em seu braço. O que está acontecendo? Ele balançou a cabeça fracamente. Não sei. É como se meu corpo estivesse desligando. Eu me sinto péssimo. Maya virou-se para os outros. Precisamos levá-lo a um hospital, disse com firmeza. A tripulação concordou rapidamente, e em poucos minutos, organizaram um táxi para levar Ethan à clínica mais próxima. Maya insistiu em acompanhá-lo, sua preocupação aparente servindo como uma cobertura perfeita para suas verdadeiras intenções. O hospital era uma instalação pequena, mas bem equipada, cheia de atividade mesmo àquela hora tardia. As enfermeiras rapidamente admitiram Ethan, medindo seus sinais vitais e iniciando testes preliminares. Maya permaneceu por perto, sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Fez conversas educadas com a equipe, ganhando sua confiança enquanto mantinha um olhar atento sobre tudo. Desconhecido para a tripulação, o hospital já havia sido comprometido. Membros do asterisco Crimson veio asterisco estavam infiltrados na equipe, prontos para executar sua parte do plano. Enquanto a equipe médica preparava o tratamento, um dos operativos do grupo trocou uma seringa de soro fisiológico por uma contendo sangue contaminado. O ato foi rápido e discreto, passando despercebido pelos médicos e enfermeiras ocupados. Enquanto isso, Maya sentava-se ao lado de Ethan, sua postura calorosa e solidária. Você está em boas mãos, disse, sua voz firme. Eles vão descobrir o que está errado. Ethan tentou sorrir, mas se contorceu quando uma onda de náusea o atingiu. Obrigado por ficar, murmurou, sua voz quase inaudível. Claro, respondeu Maya, sua mão pousando levemente na beirada da cama. Por dentro, sua mente fervilhava, calculando os próximos passos e garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. Ela ficou no quarto o máximo permitido pelos protocolos do hospital, observando discretamente a equipe e confirmando que os operativos do asterisco Crimson veio asterisco haviam cumprido sua missão. À medida que as horas avançavam para a madrugada, a condição de Ethan estabilizou-se. Os médicos atribuíram seus sintomas a uma intoxicação alimentar grave e desidratação, recomendando uma curta internação para monitoramento. Maya permaneceu atenta, mas sem se destacar, respondendo às perguntas da tripulação com naturalidade ensaiada, retratando-se como uma colega preocupada e leal. Nos 2 dias seguintes, Ethan lentamente recuperou suas forças. A equipe do hospital Valley ao esquema mais profundo em andamento elogiou sua resiliência, assegurando-lhe que ele se recuperaria completamente. Os operativos do asterisco Crimson veio asterisco garantiram que os rastros de sua intervenção fossem indetectáveis, deixando nenhuma evidência de ação deliberada. Quando Ethan finalmente recebeu alta, estava fraco, mas aliviado. Obrigado por tudo, Maya, disse enquanto saíam do hospital. Não sei o que teria feito sem você. Maya lhe ofereceu um sorriso gentil, seus olhos não revelando nada. É para isso que os colegas estão aqui, respondeu simplesmente. Por dentro, sentiu uma onda de triunfo. O plano havia funcionado perfeitamente, e ninguém suspeitava de nada. De volta ao hotel, Maya permitiu-se um momento de satisfação silenciosa. A confiança de Ethan nela permanecia intacta, e o asterisco Crimson veio asterisco havia executado sua parte sem falhas.
Ela o observou caminhar lentamente para seu quarto, seus passos incertos, e sentiu o peso de seu sucesso se acomodar sobre ela. Esta era a vingança que ela havia planejado meticulosamente, e estava se desenrolando exatamente como ela imaginou. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam do lado de fora de sua janela, Maya refletiu sobre os eventos dos últimos dias. A operação estava concluída, e as consequências se espalhariam pela vida de Ethan de maneiras que ele ainda não podia prever. Pela primeira vez em meses, Maya sentiu um senso de controle retornar à sua vida. A tempestade dentro dela começou a se acalmar, deixando apenas a fria satisfação de um plano bem executado. Semanas se passaram após a alta de Ethan do hospital, e a vida parecia ter voltado ao normal. As rotinas da equipe foram retomadas, com voos os levando através de continentes. Ethan parecia ter superado seu calvário, embora seus colegas frequentemente notassem que ele parecia mais cansado do que o habitual. Maya observava cuidadosamente à distância, notando a sombra leve sob seus olhos e as pequenas hesitações em seus movimentos. Ainda assim, ela mantinha sua aparência calma e confiante, sabendo que seu plano tinha sido executado perfeitamente. No entanto, a frágil normalidade começou a se romper. Os sintomas de Ethan reapareceram em uma tarde, durante uma reunião de rotina para planejamento de voo. Ele lutava para se concentrar, suas mãos tremendo levemente enquanto revisava o plano de voo. Maya fingiu preocupação, com a voz calma e apoiadora, sugerindo que ele procurasse um médico. Ethan dispensou com um sorriso fraco, mas mais tarde naquela noite, achou impossível ignorar o desconforto crescente. Sua energia tinha diminuído, e uma fadiga implacável tomou conta dele. No dia seguinte, Ethan agendou um check-up médico, esperando descobrir a origem de seus sintomas persistentes. Os resultados o deixaram atordoado. O médico, sério e profissional, explicou que seus exames haviam dado positivo para HIV. Ethan ficou em silêncio atordoado, o peso do diagnóstico esmagando-o. Ele não fazia ideia de como isso poderia ter acontecido. Ele pensou em sua estadia no hospital em Nairobi, mas não conseguia identificar nenhum momento em que poderia ter sido exposto. A confusão deu lugar ao desconforto enquanto Ethan relembrava os eventos que levaram à sua doença. Sua mente voltou ao jantar em Nairobi, onde Maya havia sido incomumente calorosa e amigável. Sua súbita camaradagem lhe parecia estranha na época, mas ele descartou como uma tentativa genuína de fazer as pazes. Agora, com o diagnóstico pairando sobre ele, as peças não pareciam se encaixar. Ethan começou a observar Maya mais de perto durante suas interações. Seu profissionalismo era impecável, mas havia algo reservado em sua postura, uma sutil distância que não estava lá antes. Ele não conseguia afastar a sensação incômoda de que ela sabia mais do que deixava transparecer. Determinado a descobrir a verdade, Ethan começou a investigar discretamente, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Ele começou refazendo seus passos em Nairobi. Por meio de conversas casuais com a equipe, ele reuniu detalhes sobre os movimentos de Maya durante a escala. Sua alegação de estar resolvendo assuntos pessoais parecia inofensiva, mas o timing era incomum. Ela havia deixado o grupo poucas horas antes de ele adoecer, e ninguém havia visto para onde ela tinha ido. O desconforto de Ethan aumentou ao considerar a possibilidade de que suas ações haviam sido deliberadas. A investigação de Ethan o levou ao restaurante onde eles jantaram. Ele questionou os funcionários sob o pretexto de relembrar a viagem, mas os relatos deles não revelaram nada suspeito. Frustrado, mas determinado, ele voltou sua atenção para a própria Maya. Ele começou a prestar mais atenção ao comportamento dela, observando quaisquer inconsistências ou ações incomuns. Com o tempo, ele começou a notar padrões, momentos em que ela parecia excessivamente cautelosa ou evitava certos tópicos. Maya, por sua vez, percebeu a crescente desconfiança de Ethan. Ela notou o jeito como os olhos dele permaneciam sobre ela durante as reuniões, a tensão sutil em suas interações. Seus instintos lhe diziam que ele estava juntando as peças, e ela sabia que precisava agir rapidamente. Ela começou a encobrir seus rastros, apagando mensagens antigas e garantindo que não houvesse evidências ligando a ao carmesim. Sua natureza meticulosa serviu-a bem, mas a pressão de manter sua fachada começou a cobrar seu preço. O avanço de Ethan veio uma noite, quando ele se deparou com uma troca de mensagens criptografadas durante uma verificação de rotina do sistema de comunicação interna da companhia aérea. As mensagens não eram dirigidas diretamente a Maya, mas o timing e o contexto se alinhavam perfeitamente com a escala em Nairobi para serem coincidência. Ele conseguiu rastrear as mensagens até uma conta criptografada, aparentemente usada apenas durante aquela escala específica. Impulsionado por uma mistura de raiva e traição, Ethan aprofundou-se.
Ele vasculhou registros de voos, relatórios de despesas e cronogramas da equipe, procurando qualquer coisa que pudesse conectar Maya aos eventos em Nairobi. Sua persistência foi recompensada quando ele descobriu uma discrepância nas atividades relatadas por ela durante a escala. Os assuntos que ela mencionou não coincidiam com seus movimentos reais, levantando ainda mais suspeitas. A peça final do quebra-cabeça caiu no lugar quando Ita interceptou uma conversa entre dois ex-operativos do véu carmesim que haviam sido presos por acusações não relacionadas. A discussão deles mencionava um falcão, um nome que lhe chamou a atenção. Ele se lembrou de ouvir Maya usar o termo durante uma conversa casual meses antes, embora não conseguisse lembrar o contexto. Isso foi suficiente para convencê-lo de que ela estava envolvida. A descoberta de Ethan o deixou furioso. A traição cortava mais fundo do que ele poderia imaginar, e a realização de que alguém em quem confiava poderia orquestrar tal esquema era quase insuportável. Ainda assim, ele sabia que não podia confrontá-la sem provas concretas. Ele precisava garantir que suas acusações tivessem peso, não apenas com seus colegas, mas também com as autoridades. Nas semanas seguintes, Ethan documentou cuidadosamente tudo o que havia descoberto. Ele compilou uma linha do tempo dos eventos, cruzando com as evidências de sua investigação. Cada detalhe foi registrado meticulosamente, desde a súbita cordialidade de Maya no jantar até as inconsistências em sua história. Quando terminou, ele tinha um dossiê abrangente que pintava um quadro condenatório de seu envolvimento. Maya, sem saber da extensão das descobertas de Ethan, continuava desempenhando seu papel. Ela mantinha sua postura profissional, cumprindo suas funções com a mesma precisão e confiança de sempre. Mas, abaixo da superfície, sua ansiedade crescia. Ela sabia que Ethan não era mais o colega confiante que ela manipulou, e ela se preparava para o momento em que ele finalmente faria sua jogada. A tensão entre eles tornou-se palpável durante os voos, suas interações tingidas de uma hostilidade não dita. Maya notou o jeito como o olhar de Ethan permanecia sobre ela, as perguntas que ele fazia que pareciam inocentes, mas carregavam um peso oculto. Ela respondia com calma calculada, determinada a não deixá-lo ver que ela estava vacilando. No entanto, nos momentos de silêncio, a dúvida se infiltrava. Será que ela o subestimou? Seu plano era realmente a prova de falhas como ela acreditava? A paciência de Ethan valeu a pena quando ele descobriu uma evidência crítica com registro de transação ligando Maya a um contato baseado em Nairobi, conhecido por trabalhar com o véu carmesim. Foi a confirmação final de que ele precisava. Com a prova em mãos, ele se preparou para confrontá-la, sabendo que as consequências seriam explosivas. O palco estava montado para um confronto que destruiria a fachada cuidadosamente construída de seu relacionamento profissional. A descoberta de Ethan havia virado o jogo, e o mundo de Maya estava prestes a desmoronar. Enquanto ensaiava o que diria, Ethan sentiu um senso de resolução sombria. Isso não era apenas sobre justiça. Era apenas sobre justiça, era sobre retomar o controle sobre sua própria vida e expor a verdade. A cabine estava incomumente silenciosa enquanto o avião cruzava os céus escurecidos. Ethan estava sentado no cockpit, seu olhar fixo no painel de instrumentos, embora seus pensamentos estivessem longe da tarefa em mãos. As evidências que ele havia descoberto sobre Maya queimavam em sua mente, e ele sabia que não podia deixar isso de lado por mais tempo. A percepção de que alguém em quem ele havia confiado havia orquestrado uma traição tão devastadora o deixava fervendo de raiva e descrença. Ao seu lado, Maya parecia calma, suas mãos habilmente ajustando os controles. Ela olhou brevemente para Ethan, percebendo a tensão em sua postura. Você está quieto esta noite, ela comentou, com um tom cuidadosamente neutro. Ethan não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e firme. Precisamos conversar. As mãos de Maya pararam por uma fração de segundo antes de continuarem seus movimentos. Sobre o quê? Ela perguntou, embora seu tom traísse um leve desconforto. Ele se virou para encará-la, sua expressão dura. Sobre o que você fez em Nairobi. Sobre o véu carmesim. Sobre como você arruinou minha vida. Os olhos de Maya se estreitaram, sua máscara de compostura escorregando ligeiramente. Eu não faço ideia do que você está falando, ela respondeu, embora sua voz carecesse de convicção. Não minta para mim, Ethan rebateu. Eu tenho provas. As mensagens interceptadas, as discrepâncias nos seus movimentos, os registros de transações. Você armou para mim. A mandíbula de Maya se apertou, e por um momento, ela não disse nada. Então, um leve sorriso amargo cruzou seus lábios. E o que você vai fazer a respeito? Os punhos de Ethan se cerraram ao lado do corpo. Você vai pagar por isso, ele disse entre dentes.
Vou garantir que todos saibam o que você fez. O sorriso de Maya desapareceu, e sua expressão ficou fria. Acredite no que quiser, Ethan. Mas você não entende o quadro todo. O comentário enigmático apenas alimentou a raiva de Ethan, mas ele sabia que não podia permitir que o confronto se agravasse ainda mais. Eles ainda tinham um voo para pousar, e a segurança dos passageiros vinha em primeiro lugar. Por enquanto, ele engoliu sua raiva, mas sua determinação de expor as ações de Maya se fortaleceu. Quando o avião pousou e os passageiros desembarcaram, Ethan não perdeu tempo. Ele apresentou um relatório detalhado à administração da companhia aérea, delineando suas descobertas e apresentando as evidências que havia coletado. As comunicações interceptadas, as transações financeiras suspeitas e as inconsistências na versão de Maya pintavam um quadro condenatório. A equipe de investigação interna da companhia aérea iniciou uma investigação imediatamente. A investigação revelou mais do que Ethan havia antecipado. As conexões de Maya com o véu carmesim eram mais profundas do que qualquer um havia suspeitado, e seus movimentos durante a escala em Nairobi se alinhavam perfeitamente com a linha do tempo da doença de Ethan. A administração ficou chocada com as revelações. Maya, uma capitã altamente respeitada, havia usado sua posição e acesso para orquestrar um ato malicioso e calculado de vingança. Ela foi imediatamente suspensa de suas funções, e as descobertas foram encaminhadas às autoridades. Maya foi presa uma semana depois, acusada de imprudência temerária, conspiração criminosa e abuso de seus privilégios profissionais. A mídia rapidamente divulgou a história, e ela se tornou um escândalo. Manchetes detalhavam a chocante traição, a rede criminosa secreta e as repercussões na indústria aérea. A outrora impecável reputação de Maya estava em ruínas. Durante o julgamento, a acusação apresentou uma montanha de evidências contra ela. As mensagens interceptadas com o véu carmesim revelavam os passos de seu plano em detalhes assustadores, desde a manipulação da comida de Ethan até a infiltração no hospital de Nairobi. Depoimentos da tripulação e de Ethan pintaram um quadro vívido de sua manipulação e engano. A acusação também introduziu o jantar contaminado como uma peça central de evidência, deixando poucas dúvidas sobre suas intenções. Maya permaneceu composta durante todo o julgamento, embora seu silêncio frequentemente falasse mais do que suas palavras. Ela negou certas acusações, mas não conseguiu refutar as evidências esmagadoras. A sala do tribunal estava tensa enquanto o júri deliberava, e quando o veredicto foi anunciado, o ar parecia carregado de intensidade. Culpada em todas as acusações, declarou o juiz. Maya foi condenada a uma longa pena de prisão, e sua licença de piloto foi revogada permanentemente. Enquanto era conduzida para fora do tribunal algemada, as câmeras piscavam, capturando sua expressão estoica. A outrora orgulhosa capitã havia caído em desgraça, e o mundo assistia enquanto sua história se tornava um conto de advertência. Para Ethan, o veredicto trouxe uma mistura de alívio e dor persistente. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes das ações de Maya permaneciam. O estigma de seu diagnóstico e a traição que havia sofrido pesavam sobre ele, e ele lutava para reconstruir sua vida. No entanto, ele se recusava a deixar que a experiência o definisse. Em vez disso, transformou sua dor em propósito. Ethan começou a trabalhar com organizações dedicadas à conscientização e educação sobre o HIV. Compartilhar sua história tornou-se uma forma de cura, e ele encontrou conforto em ajudar outras pessoas a enfrentar desafios semelhantes. Seu trabalho de defesa o levou a entrar em contato com indivíduos cuja resiliência o inspirou, e lentamente, ele começou a ver sua experiência como uma fonte de força, e não como um fardo. Por meio de seu trabalho, Ethan descobriu um novo sentido de propósito. Ele viajou para escolas, centros comunitários e conferências, falando abertamente sobre sua jornada e a importância da compaixão e compreensão. Seus esforços ganharam reconhecimento, e ele se tornou uma voz proeminente na luta contra o estigma do HIV. A traição que antes o consumia tornou-se um catalisador para mudanças, impulsionando-o a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Enquanto isso, Maya se ajustava à vida na prisão. A solidão de sua cela proporcionava amplo tempo para reflexão, e ela começou a confrontar as escolhas que a levaram até ali. A princípio, ela se agarrava à sua raiva, justificando suas ações como uma resposta à traição de Ethan. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, rachaduras começaram a surgir em sua armadura de ressentimento. Ela pensava nas pessoas que havia ferido não apenas Ethan, mas os membros da tripulação que haviam confiado nela, os colegas que admiravam seu profissionalismo e a família de quem ela se afastara em sua busca por vingança. O peso de suas ações se abateu sobre ela, forçando-a a confrontar o vazio que a havia levado a extremos tão grandes. Com o tempo, Maya começou a reconhecer suas próprias falhas.
Sua necessidade de controle, sua incapacidade de superar mágoas percebidas e sua recusa em buscar ajuda haviam contribuído para sua queda. Ela começou a frequentar sessões de aconselhamento oferecidas na prisão, encontrando um pouco de clareza no processo. Embora não pudesse desfazer o dano que havia causado, decidiu assumir a responsabilidade por suas ações e trabalhar para sua redenção, por menor que fosse. A jornada de autoconsciência de Maya foi lenta e dolorosa, mas marcou o início de uma transformação. A amargura fria que antes a definia começou a derreter, substituída por uma aceitação silenciosa de suas circunstâncias. Ela sabia que nunca voltaria à vida que conhecera, mas esperava encontrar significado na vida que estava por vir. Nos anos que se seguiram, tanto Ethan quanto Maya encontraram maneiras de seguir em frente. Para Ethan, a aprovação tornou-se uma fonte de força e propósito, guiando-o para uma vida dedicada à defesa e educação. Para Maya, a quietude solitária de sua cela tornou-se um lugar de reflexão e crescimento, enquanto trabalhava para reconstruir um senso de humanidade que havia ignorado por tanto tempo. Suas histórias, embora entrelaçadas por traição e dor, tornaram-se testemunhos das complexidades da natureza humana. Foram lembretes das consequências da raiva e vingança, bem como das possibilidades de redenção e resiliência. E embora seus caminhos tenham divergido, as lições que carregaram permaneceram com eles, moldando as pessoas que se tornaram.